Meu marido acabou de me dizer que tem uma amante e que ela é a namorada do nosso filho, mas o pior é que ela está grávida e não sabe qual dos dois é o pai. Há alguns dias, meu marido, com quem estou casada há 19 anos, veio me dizer que queria que nos sentássemos para conversar porque precisava me confessar que estava tendo um caso há 6 meses. Ele combinou com a mãe dele que ela ficaria com as crianças naquela noite e que as levaria para a escola pela manhã para que pudéssemos conversar em particular. Ele tinha combinado isso com ela durante o dia, enquanto eu estava no trabalho. Quando cheguei em casa, por volta das 18h45, ele estava sentado sozinho na sala, esperando, e parecia muito nervoso e, francamente, doente. Imediatamente me preocupei com ele e perguntei onde estavam as crianças. Ele não conseguia me olhar nos olhos, pegou minhas mãos, sentou-se novamente e, em voz baixa, disse que sentia muito e que nunca quis que isso acontecesse, mas que me traiu. Eu não sabia como reagir, continuava preocupada porque não havia mais ninguém em casa, já que todos deveriam ter chegado há horas, normalmente por volta das 4 da tarde, e nenhum deles tinha me enviado uma mensagem para dizer que tinham saído com amigos. Ele começou a divagar, acho que tentando se explicar, como se houvesse alguma explicação para a infidelidade. Eu não prestava atenção e exigi que ele me dissesse onde estavam nossos filhos. Finalmente, ele me disse que a mãe deles estava cuidando deles naquela noite. Ele me pediu para me acalmar e deixá-lo se explicar. Admito que perdi a cabeça quando ele disse isso. Como ele podia esperar que eu me acalmasse quando ele acabará de admitir que havia quebrado nossos votos? O que havia para explicar? Se ele queria o divórcio, deveria ter pedido há meses. Ele começou a ficar irritado e me implorou para me acalmar e deixá-lo falar, que ele não tinha escolhido isso, mas que havia mais. Eu estava tão cheia de emoções que saí e me sentei no meu carro. Ele me seguiu até a porta chorando e me implorando para ouvi-lo e não ir embora. Sentei no meu carro por não sei quanto tempo, soluçando, pensando em nosso casamento, em nossos filhos, no que aconteceria agora, se isso significava divórcio, terapia de casal, se eu poderia perdoá-lo e, a pergunta mais importante, por quê? Por que ele me traiu? Quem é ela? Por que ela é melhor do que eu? Por que essa mulher é mais importante do que a vida que construímos juntos nos últimos 22 anos? Depois de talvez 1 hora dando voltas e chorando, eu estava pronta para ouvi-lo e fazer minhas perguntas. Bati à porta, ele abriu, pegou minha mão e nos sentamos novamente. Ele tentou me levar para cima, para o nosso quarto, mas eu disse que de jeito nenhum, que iríamos conversar sobre isso lá embaixo ou ele poderia ir embora naquela noite. Eu não sabia o que esperar do que ele queria me dizer, não me importava com desculpas e justificativas. Ele me disse que o caso havia começado há 6 meses, mas que no início eram apenas mensagens secretas, nada de flerte da parte dele. Depois as coisas se intensificaram, ela se tornou mais ousada e sedutora e, durante uma noite em que eu estava trabalhando fora, eles se deitaram pela primeira vez, supostamente há 4 meses. Ele não admitiu, mas acho que eles mantiveram relações íntimas regularmente desde então. Perguntei por quê, quem, como, tantas perguntas que não dei tempo para ele responder, pois comecei a entrar em espiral novamente. Ele disse que era Emily, um nome que não me dizia nada. Eu ri meio sem graça e disse que ele deveria saber quem era, e então ele me disse que era Emily do James. James é nosso filho de 18 anos e Emily, de 19, é sua ex-namorada há 2 meses. Naquele momento, eu estava tão zangada que gritei para ele ir embora, que não o queria perto de mim, que não suportava vê-lo nem ouvir o que ele tinha a me dizer a seguir, como ele iria tentar se desculpar não apenas por ter um caso, mas com a ex-namorada do nosso filho, pela qual ele ainda estava arrasado. Ela havia terminado com ele 2 meses antes, o que o afetou muito, pois eles tinham um relacionamento sensato e muito positivo há mais de 1 ano, ela era muito bem-vinda em nossa casa e eu gostava muito dela. Toda a família ficou triste ao saber que eles haviam terminado, e seus irmãos mais novos diziam que sentiam falta dela vindo à nossa casa. Peço desculpas por me afastar das coisas, ainda há muito em que pensar e é difícil expressar isso em palavras. Meu marido me disse que a razão pela qual ele estava me contando tudo agora era que Emily havia lhe confidenciado 2 semanas atrás que estava grávida, mas que não tinha certeza de quem era o pai, disse que poderia ser ele ou James. Ele me disse que não havia planejado nem desejado nada disso, que não havia iniciado o relacionamento, que tentou não se aproximar dela, mas que não foi forte o suficiente mentalmente e simplesmente aconteceu. Ao ouvir isso, levantei-me e fui embora, não conseguia ficar ali ouvindo-o por mais tempo. Dirigi por 30 minutos e me registrei em um hotel para passar a noite, desligando meu telefone.
No dia seguinte, fui trabalhar como de costume. Quando voltei para casa, as crianças tinham saído novamente e ele estava me esperando na porta com os olhos vermelhos, implorando para que eu falasse com ele. Eu não tinha forças para falar ou discutir, então fui para o nosso quarto e deitei na cama enquanto ele implorava chorando novamente. Não sou tão ingênuo a ponto de acreditar em nada do que ele diz sobre ter sido ela quem começou a flertar. Ela tem apenas 19 anos e ele tem o dobro da idade dela, pelo amor de Deus. Ele não agiu sozinho, mas tentar colocar toda a culpa em uma adolescente é francamente patético e me dá nojo. Alguns dias se passaram e nada foi resolvido, as coisas voltaram ao normal pelo bem dos nossos filhos. James não sabe nada sobre o caso nem sobre a possível gravidez. Todos voltaram para casa e estou tentando fazer com que tudo pareça o mais normal possível até o Natal passar. Não quero que essa confusão arruine o que deveria ser uma época alegre do ano. Mal falei com meu marido desde então, exceto quando as crianças estão por perto. Sinto repulsa por ter que dividir a cama com ele. Ele tentou me abraçar e beijar na frente das crianças, e sinto muita animosidade por ele. Temo que a depressão com a qual lutei quando era adolescente volte. Só quero chorar, meu coração está partido, não só por mim, mas pela nossa família. Sei que James precisa saber, e quanto antes melhor, mas não sei se consigo estar presente neste momento. Como posso sequer tentar resolver isso? Quando é o momento certo para contar ao James? Sei que é bobagem pensar que poderíamos manter isso em segredo até o Natal acabar, mas não tenho ideia por onde começar. Sinto que é o pior momento para tudo isso. Não sei como me sinto em relação a tudo isso, sei que estou muito longe de encontrar uma solução ou pensar nos próximos passos. O que mais me preocupa é o James e as consequências que isso terá entre ele e seu pai e nossos outros 2 filhos. Nova atualização 3 semanas depois de publicar o post e ler tantos comentários de pessoas incríveis. Sinceramente, obrigada a todos que validaram meus sentimentos e me ajudaram a criar um plano de ação. Naquela noite, depois que meus filhos foram para os quartos deles, sentei-me com meu marido e disse que não me sentia mais confortável dividindo a cama com ele e que precisava contar ao James o que tinha feito. Eu disse que entraria em contato com um terapeuta para mim e para o James e, como alguns comentários sugeriram, perguntaria se eles achavam melhor que o James soubesse na companhia deles para ter apoio adicional. Meu marido não disse nada, apenas ficou sentado assimilando tudo. Acho que foi então que ele começou a perceber o quanto tinha pisado na bola. Ele me disse que iria procurar um quarto de hotel para passar a noite e que ficaria com familiares ou amigos por enquanto. Consegui falar com um terapeuta naquele domingo e, depois de conversar com minha irmã sobre tudo o que havia acontecido, achei que o melhor era contar a James o mais rápido possível, já que eu sabia disso há uma semana. Minha irmã levou meus outros 2 filhos durante o dia, eles resistiam a ficar longe novamente, sabiam que algo estava acontecendo. Eu disse a eles que, quando voltassem para casa, explicaria tudo e que ficaríamos bem, que ninguém estava doente, então não precisavam se preocupar, e dei um grande abraço nos 2. Comigo presente, meu marido conversou com James e disse algo semelhante ao que havia me dito, mas sem as desculpas e sem implorar perdão. James ficou em silêncio por um longo tempo, então meu marido foi para outro cômodo para nos deixar a sós. Não quero entrar em detalhes sobre como James estava, pois não me cabe falar sobre isso, mas estava claro que ele estava muito magoado. Passamos muito tempo conversando e consolando um ao outro, depois James foi dormir e meu marido saiu por um tempo. Naquela noite, quando minha irmã deixou meus 2 filhos pequenos em casa, o pai deles voltou e explicou que tinha tido um caso com a ex-namorada de James. Decidimos não contar nada sobre a possível gravidez por enquanto, até que a paternidade seja determinada e haja mais conclusões sobre o assunto. Estou tratando o caso e a possível gravidez como 2 questões separadas. James e eu fizemos exames de DST e, até agora, todos deram negativo, mas estamos aguardando os resultados completos. Quanto à possível gravidez, estou apenas focada em ajudar James a superar isso, o que meu marido decidir fazer é problema dele. James entrou em contato com Emily para fazer um teste de paternidade, ele não me contou como se sente se o resultado for positivo, então estamos indo passo a passo. Da minha parte, voltei à terapia e, felizmente, consegui tirar uma licença do trabalho e estou me concentrando em superar cada dia e apoiar meus filhos. Assim que tivermos os resultados do teste de paternidade, poderei me preocupar em me divorciar do meu marido. Procurei um advogado para uma primeira consulta, mas acho que o melhor é lidar com uma coisa de cada vez para minha saúde mental, e meus filhos vêm em primeiro lugar, sem dúvida. O único contato que tive com meu marido desde então foi quando ele me perguntou sobre as crianças. Acho que é tudo o que tenho a contar por enquanto, voltarei a escrever quando tiver mais novidades. Obrigada novamente a todos que comentaram minha primeira publicação.
A única pergunta que tenho agora é: alguém tem algum conselho para se divorciar quando há filhos envolvidos? Quero que seja o mais fácil possível para eles, para que possamos seguir em frente depois dessa confusão. Por enquanto é só isso. Inscreva-se para conhecer mais histórias interessantes e ficar por dentro das novidades. Nos vemos no próximo vídeo.